Então vamos começar falando de Regina Duarte. Tem gente que não queria que eu falasse da Regina Duarte, né? Porque disse que eu estaria dando palco a uma atriz decadente. Eu já vi falas desse tipo, né? Tá dando palco a atriz decadente, tá dando palco a uma pessoa que não merece consideração. Eu já ouvi esse tipo de coisa. Deixa eu só remover aqui essa tela e depois colocar de uma forma melhor aqui. E tem essa reportagem do Estado de Minas. Eu vou mostrar para vocês um pouco do que é que a Regina Duarte falou, não é? Do que a Regina Duarte disse. Ela colocou em suas redes sociais ironizando a fome dos Yanomamis, não é? Ela ironizou isso e a repercussão tem sido muito grande, né? Sua humanidade foi embora da sua alma, né? Após divulgar mentiras sobre os ataques a Brasília e sobre vacinas, ela fez postagens duvidando que o povo Yanomami esteja passando fome e despertou a indignação de seus colegas famosos, né? Aqui os famosos destacaram isso, né? Olha, ela disse em suas redes. Opa, deixa eu tirar isso daqui do caminho. Ela disse em suas redes que o povo Yanomami se alimenta de mandioca, de verduras e de peixe. Ela colocou no seu Instagram, né? E essa mensagem teve ampla repercussão na mídia, né? Ela recebeu muitas críticas depois de ter colocado essa imagem aqui, ó. Vou mostrar para vocês a imagem. Deixa eu só achar aqui. Aqui. Essa imagem aqui, e olha só o que é que ela falou, o que é que ela colocou no texto. Ela escreveu: a infância desamparada dos Yanomamis, uma gente criada à base de mandioca, feijão, verduras e peixe, duvidando que eles passem fome. Olha, vamos falar um pouco sobre isso. E vocês podem pensar, isso é só falta de educação, isso daí é apenas reprodução de notícia falsa. Não, é mais grave do que isso. Isso tem uma relação, gente, com esse movimento neofascista mundial. A fala do Wallace ameaçando o Lula, o Wallace já foi suspenso do Cruzeiro, o Wallace pediu desculpas, já chamou Lula de nosso presidente agora, tentando reparar o problema, e ele é hipócrita, como eu mostro em um vídeo. Ele recebeu mais de 300 mil reais do Bolsa Atleta, né? Eu vou falar mais sobre isso. Tanto a atitude da Regina Duarte quanto a atitude do Wallace, elas fazem parte de um contexto internacional do neofascismo. E uma das características do fascismo, que é importante para entender essas duas atitudes, é a seguinte: o fascista ele sempre se considera superior aos outros. Se lembrem da Segunda Guerra Mundial, do nazifascismo, os nazistas pregavam a tese da superioridade ariana. Mas a tese da superioridade ariana, que era uma tese, que não é tese, na verdade, que é simplesmente uma concepção preconceituosa, né? Odiosa e não tem nenhuma base científica, óbvio que não, mas ela servia para a recuperação do orgulho alemão depois da derrota na Primeira Guerra Mundial. Por que isso é relevante? Porque o fascismo, ele sempre, quando ele surge, ele coloca para os seus adversários, para aqueles que são seus inimigos, a ideia de decadência moral. Todos os outros pertencem a uma espécie de decadência moral. Por isso que para eles era tão importante aquele consenso de Genebra, que tinha lá dizendo que apenas reconhecer as uniões de casais heterossexuais, porque para os ultra-reacionários fascistas, os casais homoafetivos representam a decadência moral. Ora, e eles representam a superioridade moral. Na cabeça da Regina Duarte, na cabeça do Wallace, eles, por serem moralmente superiores, não é? Eles podem tudo que
questiona essa superioridade moral, como, por exemplo, a crise dos Yanomamis, como eu vou mostrar aqui, com participação do governo Bolsonaro, incentivando o garimpo. Isso não pode ser verdade, tem que ter uma outra explicação. Por isso que a Regina Duarte compartilhou que os Yanomamis passando fome eram venezuelanos. Isso é uma mentira. Mas tinha que ter uma outra explicação que não fosse o governo Bolsonaro moralmente condenável. Essa explicação, que é a explicação real, que o governo Bolsonaro tem um projeto de favorecimento do garimpo ilegal que produziu essa crise humanitária terrível, em grande medida produziu essa crise, essa explicação, que é a explicação real, ela não pode ser aceita pelo fascista. O fascista, ele precisa encontrar uma outra explicação falaciosa para colocar no lugar. E aí é que vem todas essas mentiras. Aí é que aparece os Yanomamis são venezuelanos. Mentira. Aí é que aparece, eles têm uma alimentação de verduras, de peixe e tal. Não passam fome, coisa nenhuma. Mentira também. Entenderam? Então, o fascismo, ele tem como componente psicológico a crença que o fascista tem de ser moralmente superior. Eles são, como eles mesmos dizem, usam a expressão cidadãos de bem. Ora, eles criaram essa concepção, esse cidadão de bem, como a figura que detém a superioridade moral. Isso é, obviamente, uma fraude, uma mentira, mas é uma estratégia que faz o fascista, se acreditando superior, leva ele a reproduzir esse tipo de informação. Então, quando a Regina Duarte compartilha essa imagem que ironiza a fome dos Yanomamis, quando o Wallace compartilha uma imagem sugerindo ato de violência contra o presidente, eles, na verdade, estão reproduzindo um desdobramento de uma ideologia neofascista. Isso é muito importante compreender. Não é? Esse estímulo que o fascismo faz ao ódio, ao autoritarismo e a colocar aqueles que são fascistas como sendo moralmente superiores ao resto da sociedade e que a sociedade em geral seria uma sociedade moralmente decadente, leva o fascista a fazer isso. E é isso que, em larga medida, explica essas atitudes. Né?